Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio, nosso 11º episódio. E antes de apresentar a convidada que está aqui hoje, já fiz um spoiler, é uma mulher. Eu quero agradecer aos apoiadores, né? Vocês devem ter reparado que hoje eu tô de óculos, ó. E quero agradecer a Otto Casmonte. Otto Casmonte entrou em contato e é o nosso novo parceiro, né? Fabrício entrou em contato e a partir de hoje vocês vão ouvir muito falar dessa ótica, inclusive já vão seguindo ela aí. Mas aí também a gente tem a Juliana Meligoni em nome da Blackbird e o Raí aqui do Estúdio Raizeiro. E é isso, galera. Hoje eu tô com uma convidada aqui na nossa caixinha de pergunta lá quando a gente pediu para vocês indicarem pessoas para vir aqui sentar aqui na nossa cadeira. Umas 4 pessoas falaram o nome dela. Ah, tá. Umas 4 pessoas falaram o nome da convidada. E aí a gente trouxe ela aqui, convidamos a Ingrid. Ingrid, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. E aí muita gente comentando lá, né? Testemunho dela, não sei o que, testemunho dela é incrível, é lindo e tal. Isso aí a gente ficou curioso. Por isso a gente trouxe você aqui. E mais uma vez, seja muito bem-vinda. E eu quero que você conte pra gente aí, mata a nossa curiosidade. O que é que aconteceu no seu testemunho? O que é que te faz chegar até aqui? E primeiro se apresente, o que é que você faz dentro do ministério assim eclesiástico, né? Qual ministério que você carrega? E aí você fica bem à vontade aí pra falar. Olá, boa noite. Meu nome é Ingrid. Então, faço parte do Ministério Betel há mais ou menos 12 anos, que comecei a caminhada com Cristo lá. Antes, né, já desde o berço, que venho de uma família cristã, e quando fui para Betel, tive um encontro com Deus. Quem é de lá vai saber do que estou falando, e quem não vai viver esse encontro com Deus. E que realmente é uma chamada assim, para você viver um algo novo de Deus e transformar a sua vida. E depois do encontro com Deus, tem muitos outros encontros que você vive. E eu tive esse encontro, e depois que eu tive esse encontro, não saí mais, né? Fui vivendo cada experiência nova, crescendo em Cristo, servindo ao reino. E aí, lá na caixinha, né, colocaram lá a intercessora Ingrid. Sim, isso. Uma das coisas, né, eu faço parte do Ministério de Intercessão, do Ministério Betel. Também sou líder, né, de uma geração chamada Zoe, de células. Atualmente temos 3 células. E também sirvo, né, na diaconia, na parte da recepção. Sim. Na igreja. Nossa. Mais ou menos isso aí. Mas assim, eu percebo que tu é bastante nova. Tu deve ter o quê? 20 e pouquinho? 30. Tem 30? 30 aninhos. Aí tu... A Juliana, para de conversar comigo, pô. A Juliana fica conversando aqui no ponto. Oxi. Então, voltando, eu percebi que tu é bastante nova. E para de rir, velho. Voltando aqui à pergunta, eu percebi que tu é bastante nova. E aí, há 12 anos você já vem aí seguindo esse chamado, né? Esse ministério. Mas eu tenho curiosidade assim, tu nunca teve... Que é difícil, né? A gente encontrar uma pessoa que nasceu no evangelho e nunca em nenhum momento se desviou, nunca em nenhum momento perdeu o foco ali. Então, perder o foco é muito forte, né? Sim, no decorrer da caminhada já tive em alguns momentos que não estive tão firme, né? Na fé, vamos dizer assim. Mas desde bebê, realmente, né? Que minha mãe se converteu, que sigo esse caminho, né? Era da Assembleia de Deus
E quando fiz 18 anos foi que eu fui lá para Betel. Então passei 18 anos na Assembleia e depois dos 18 até hoje, por isso que 12 anos, né? 18 mais 12 aí, tô em Betel. E nesse decurso, né? Aí, Betel, nunca me afastei. Mas antes da Betel, antes de entrar na Betel, teve um tempo, sim, que eu fiquei um pouquinho só afastada, né? Assim, não dos caminhos do Senhor em si, mas de fazer a obra assiduamente como faço hoje. Entendi. E servir o reino. Sim. Aí como que tu... Porque assim, muita gente, às vezes, começa a congregar numa determinada igreja. E aí, inclusive, foi uma dúvida de um colega nosso. Perguntou o que é que tem para fazer na igreja para servir, além daquele momento que faz a convocação para fazer a limpeza e tal, sim, né? Sim. Aí, o que é que tem na igreja para servir? O cara querendo servir. Como é que tu se descobriu para servir em determinado ministério, assim que chama, né? Sim. Em determinado ministério? Ou como foi esse processo aí para tu? Bom, lá na Assembleia eu já desenvolvia muita obra social. Sim. Eu já tinha vamos dizer assim, muita atividade evangelística. E aí tinha questões de missões, de levar, né, cestas básicas para comunidades mais carentes, de fazer evangelismo aos domingos. Essa era a minha parte quando eu era da Assembleia. Quando fui lá para Betel, a questão da Betel é bem diferente da Assembleia, né? Sim. Questão doutrinária, questão de atividades totalmente diferente. E aí foi quando eu comecei em uma célula e comecei a me identificar com algumas coisas. Meu primeiro ato de servir em Betel foi através da limpeza, né? Eu ia lá com a minha célula para lavar os banheiros, para limpar a nave. Antes do culto, nos domingos, tinha vezes que era durante a semana. Então, esse era o meu ato de servir. Com o passar do tempo, comecei, né, a fazer a escola de líderes. Depois da escola de líderes, comecei a tentar me encaixar em alguma outra coisa. Como sou muito alegre, tenho esse jeito muito espontâneo, eu sabia que um momento eu ia me identificar com alguma coisa a mais e me identifiquei com a recepção também. Sim. Né? E aí foi quando também comecei com recepção. E a intercessão, né? A intercessão veio do coração de Deus para a minha vida. Tenho certeza que ali não fui eu que escolhi, foi o Senhor que me escolheu. E na época eu tinha, né, a minha líder da intercessão, que é a irmã Wanda, que hoje não está mais conosco no Ministério Betel, mas que foi uma apoiadora, né? Foi alguém que me ensinou Sim. muito a ser, né, e a trilhar o caminho que eu tenho trilhado hoje na intercessão. A intercessão, ela é parecido com o que a gente tem lá nas assembleias, tem um círculo de oração, é isso? Não é tão parecido não, porque a intercessão da gente hoje, né, acontece nas sextas-feiras, às 18 horas, é um momento de palavra, de louvor e de oração. E aí ela já não é tão aberta no sentido que não vão tantas pessoas assim, como... Sim. Você perguntou assim como é no ciclo de oração, mas eu creio que vai chegar um tempo que as pessoas vão entender o que é interceder e vai estar muito cheia a igreja como em um culto de domingo. Nossa. E a gente se reúne lá, né, para estar orando pelas causas, pelas vidas, pelas pessoas que pedem oração. Estamos lá fazendo essa obra. Não é fácil, mas estamos lá. E o que você diria para as mulheres que têm um chamado, mas têm medo de agir? Quando a gente tem um chamado, sempre vai ter o medo de agir. Quando a gente é designado, né, para fazer algo, ou até mesmo quando nós sentimos que o Senhor nos chamou para determinada coisa, para determinado chamado, para determinado ministério, a gente vai ficar com aquele medo. Sim. Com aquele medo, com aquele friozinho na barriga, porque isso é comum. Porque tudo aquilo que vem para nos tirar da zona de conforto vai trazer esse sentimento. Né? Isso não é só na vida cristã. Né? Isso são em todas as áreas das nossas vidas. E na vida cristã é assim. Então, eu digo
às mulheres, né, que se vocês têm um chamado de Deus, que se o Senhor já falou, né, qual é o seu chamado, lhe designou para determinada tarefa, não recue. Continue, avance, né? Porque vai chegar em um momento que o Senhor vai fazer com que esse medo, com que essa preocupação, com que esses anseios venham ficar de lado. Sim. E vai ser tão prático, vai ser algo que vai ser tão corriqueiro na sua vida que você vai dizer, estou exercendo aquilo que o Senhor me confiou para fazer. Tem alguma área que a igreja atua que não dá pra mulher fazer? Não é nem só por alguma questão de força física ou nada. Tem alguma função assim que não dá pra mulher? Não, jamais. Jamais. Pelo menos, como vejo hoje, né? Todas as áreas de ministérios na nossa igreja conseguem enquadrar mulheres, né? Sim. Todas elas fazem parte ali do ministério. Inclusive, a gente vê aí, se a gente for fazer um levantamento rápido assim, várias igrejas, elas têm que faz o funcionamento realmente da igreja andar, desde a limpeza, desde recepção, desde movimentação mesmo, muitas vezes parte de mulheres. Sim. Eu percebo isso lá da igreja que minha mãe congrega. Eu vejo sempre minha mãe, tipo, tem que levar a chave da igreja pra irmã fulaninha. Aí eu vou lá e levo lá pra ela. Aí, quando não é isso, a minha própria mãe, ela teve um período, não sei se ela ainda tá, que ela era uma das responsáveis pelo círculo de oração. E aí ela tinha que ir mais cedo e abrir igreja, limpar enfim. E eu vejo que mulheres, elas sempre estão na frente desse movimento assim. E aí eu queria, com isso, te perguntar, por que a gente não vê, muitas das vezes, no púlpito, nas pregações, um certo... Como é que eu posso falar a palavra? Envolvimento. Se é algo tão corriqueiro, algo que realmente ganhe notoriedade. Por exemplo, vai estar aqui na igreja a pregadora fulaninha, a pregadora fulana e tal. A gente vê, é claro que tem uma ou outra, mas na grande maioria das vezes são os homens que têm esse holofote, né? Essa notoriedade, quando as mulheres, elas carregam assim todo o funcionamento da igreja na sociedade e no dia lá do culto. Olha, creio eu que vou tirar pela minha vivência, né, na igreja. Quando era antes que eu via na parte de assembleia, eu via que os homens realmente era muito difícil ver uma mulher pregando, né, ministrando e tal. Já quando fui para Betel, eu já vi que isso mudou mais. Eu vejo que hoje existem mulheres que ministram, né, que estão à frente. Inclusive, quando nós temos a nossa rede de mulheres, por exemplo, né, ainda não está completo, né? Falta a parte de louvor, né, de serem todas mulheres. Mas as demais composições, organizações, tudo são as mulheres que fazem. O ato de você ir lá, de você pregar, podem ser por dois motivos. Talvez porque, se for em um culto, por exemplo, de domingo, a oportunidade de ser dada a mulheres não seja tão frequente, delas pregarem, delas ministrarem, porque já é algo que é de costume, mais tradicional, da questão de um pastor estar pregando. E também pode ser em outros momentos, né, em outras até denominações, que seja questão mais cultural mesmo da própria igreja, ou quando mulheres não se posicionam, que inclusive já nosso tema aí, né, do Congresso de Mulheres que precisam estarem posicionadas. A gente conversou aqui também com, acho que foi o nono, com a irmã Magali, eu não lembro agora qual foi o episódio, enfim, mas ela falando sobre o livro de Juízes,
Fala de Débora. Débora Juizes. Ela fala, liderança em tempos de crise, foi o tema do episódio com ela. E ela fala também que naquele período de Débora, né? Foi Deus viu uma pessoa que estava posicionada, no caso, que estava disposta, né? Sim. E aí chamou ela, enfim. Mas eu acho que é justamente isso mesmo que acontece. Eu acho que às vezes até acho que tem a ver também com a disponibilidade, né? Sim. E mesmo o Dia da Mulher sendo tão corrido, né? Mulher por si só, ela já carrega, né, no seu dia a dia uma carga enorme. Sim. Né? Verdade, Serviços de casa, família, marido, filhos, para que tem filhos, estudos. E ainda assim conseguir conciliar com o ministério, com tudo de igreja, não é fácil. Não é fácil. Eu tiro por mim que muitas vezes saio do meu trabalho e já vou correndo para a igreja. Já levo minha roupa, tudo, já me organizo, já fico lá mesmo. Mas quando você decide servir ao Senhor, e servir é servir de coração, é servir com amor, com excelência, né? Não é você ser negligente, é você servir realmente colocando em prática tudo aquilo que o Senhor, né, deixou para que nós fizéssemos, que é o fazer e fazer com excelência. Nós conseguimos ver que o reino flui. E quando nós somos mulheres posicionadas, mulheres que decidem marcar a história, inclusive de outras mulheres com isso, tudo muda, a atmosfera muda. Antes de vir, eu estava pensando, né, o que poderia ser falado para mulheres, né, para mulheres, principalmente no ato de servir. E justamente a história de Débora. Débora foi uma juíza, né, que serviu, né, ao seu povo, que serviu o seu povo de uma forma linda, mas existiam também muitas outras mulheres que tiveram seus atos de servir, né? Tiveram mulheres que serviram e que o nome delas talvez não foram nem mencionados na Bíblia, mas que existiram mulheres ali que serviram ao Senhor, né? E nós precisamos ser mulheres assim. Nós não precisamos estar com o nosso nome estampado, que muitas vezes existem muitas mulheres que acham assim: eu vou fazer isso, mas o meu nome, talvez um exemplo, não seja nem mencionado. Mas o nosso nome não precisa ser mencionado. Nós precisamos saber que aquilo que nós estamos fazendo vai ser para o Senhor, e que através das nossas vidas e do nosso servir, outras vidas serão alcançadas através disso. É um exercício de diminuir o próprio ego, mas isso aí não é nem só para a questão das mulheres em si, né? Sim. Às vezes a gente quer fazer um trabalho e se a gente não é mencionado, a gente fica triste, fica pelos cantos, não quer mais para a igreja. Não pode. Tem algum assim que te inspira bíblica ou uma mulher que seja mencionada na Bíblia ou na vida real mesmo, mulher que te inspira? Se for para a parte de Bíblia, me inspiro muito em Débora. Gosto da história de Débora, né? Por ser uma juíza que defendeu ali seu povo. E se for para a parte hoje do cotidiano, né? Eu me inspiro muito com a pessoa que eu falei, que foi minha líder de intercessão, que é a irmã Wanda. Ela é uma pessoa que hoje me inspira, né, a ser uma mulher serva, uma mulher de Deus, e que está ali, né, sempre por trás das malhadas, orando, pagando o preço. Então, são duas mulheres que me identifico aí na caminhada cristã. E no meio gospel? Bom, no meio gospel, eu antes escutava mais ministrações, vamos dizer assim. Hoje eu já não escuto com tanta frequência, mas quando escuto Thalita Pereira. Não conheço. Thalita Pereira, ela é... Machismo da minha parte. Ela é da Igreja do Amor. Ela é uma pastora maravilhosa. Gosto. Gosto muito dela.
Coelhinho. Se engasgou. Eu não conheço a Thalita. Eu também ouço muito ministração hoje em dia, mas eu boto mais assim no meu dia a dia, quando tô dirigindo, às vezes quando tô em casa. Sim. Só que os que eu mais tenho ouvido hoje em dia é o Hernani Dias Lopes. Eu gosto muito de ouvi-lo. Não. E o Luiz Hermínio. O que, Ju? Ah, tá. Sim, mas eu queria te perguntar. Ainda existem ideias erradas sobre o papel da mulher no reino? Com certeza deve existir muitas, né? Já ouvi, inclusive, situações de dizer assim, "Oxe, mais uma mulher pregando." Eu já ouvi isso. Aí eu, sim, alguma coisa contra. Alguma coisa contra, porque como nós falamos anteriormente, né? Pode ser muito cultural isso, né? Pode ser muito doutrinário também, de outras... Viu antes, né? E foi passando de geração em geração. Mas nós vemos que o Senhor, ele chamou as mulheres para exercer papéis importantes. Inclusive, Porque se não fosse assim, ele não teria deixado a história de tantas mulheres, né? Como um marco. Mulher... A história da mulher do fluxo de sangue, né, que foi lá para tocar em Jesus, teve um passo de ousadia para poder receber a cura, né? A história de Ruth também, linda, maravilhosa, Débora, tantas outras que nós podemos mencionar, e a gente vê que foram mulheres que foram ali ousadas, né? Que tiveram... A própria série The Chosen, ela traz, né, assim, os discípulos, né? No meio dos discípulos tinham lá algumas mulheres, né? Inclusive Maria Madalena, tem na série, é claro. Sim. Tem algumas que eu acredito que seja... Como é o nome? Esté que tá lá na série, não. Não sei, nunca assisti. Nunca assistiu? Nunca assisti. Não é Esté, não. Tem Maria Madalena, aí tem uma que é... Esqueci agora o nome dela, velho. Ramá, e Sei. tem outra também que é aquela da cheia de joias. Tem a Eden, que é a esposa de Pedro. Sim. Enfim, mas a série ela retrata assim, né? Porque na Bíblia, quando fala dos discípulos, ela fala só o nome dos homens, né? E aí a série ela traz que andava assim, mulheres também. Sim. Como a própria Maria Madalena, enfim. Mas é lindo isso porque a gente vê hoje em dia, inclusive foi uma pauta que eu trouxe aqui no dia da Magali, que em muitas igrejas, principalmente mais tradicionais, mulher ela não pode nem ser intitulada pastora, né? Sim. E aí você vê naquela época de Débora, onde uma mulher ela não podia ensinar, não podia ocupar esse papel de ensinar. Débora foi levantada como juíza. Né? E tinha a respeito da galera lá, que tanto aquele... O cara disse que só vai se ela for também, enfim. Mas eu acho muito massa isso daí, velho. Débora posicionada, influenciadora. Sim. Influenciadora, serva, mas acima de tudo, né, com uma direção de Deus, né? Sim. Ela não foi ali sem ser direcionada. Débora, ela foi porque o Senhor, né, a direcionou. E creio que é muito importante quando uma mulher, ela se permite ser direcionada pelo Senhor. Interessante. Olha, Poxa, velho, minha cabeça hoje tá fogo. Deixa eu te perguntar. Tu tem alguma experiência, assim, sobrenatural que tu consegue trazer pra cá? De experiência que você fala como... Qualquer uma?
Olha, a gente, né, na minha família, nós vivemos um milagre da minha mãe. A minha mãe tava, para mim, o que Deus fez, assim, de tudo que Deus fez nas nossas vidas, na minha família, tudo, esse é o milagre que eu serei eternamente grata a Ele. Porque foi algo que marcou muito, né, nossas vidas. A minha mãe estava em uma van, voltando do médico, e teve um assalto na van, e minha mãe foi baleada. E aí, minha mãe já é portadora de lúpus. E aí, minha mãe ficou em uma situação muito, muito terrível, né? Todo mundo falando, ela levou um tiro durante um assalto e tal. E saiu nos jornais, tudo. E quando a gente recebeu a notícia, assim, eu fui correndo pra lá. E quando eu cheguei no HGE, a gente foi tão bem acolhido, né? E eu vi a mão do Senhor em cada detalhe. Eu vi a mão do Senhor quando eu entrei para ver minha mãe na UTI. Eu vi a mão do Senhor quando o Senhor proveu todas as finanças, porque minha mãe tinha um restaurante e a gente teve que fechar o restaurante, né? Porque não tinha como ficar, eu não conseguia, não estava dando conta de ficar no restaurante, ficar com ela, e ainda fazia faculdade à noite. Então, o Senhor depois abriu uma porta para mim de emprego. No meio disso tudo, no meio desse caos todinho, o Senhor, Ele permitiu que isso acontecesse para que portas fossem abertas e que o nome dele fosse glorificado. Então, de todos os milagres que eu já recebi, quando o Senhor trouxe a vida à minha mãe novamente, sem sombra de dúvidas, esse é o maior milagre para mim que eu já tenho, né, de testemunho. E minha mãe é uma bênção, né, também, sempre uma serva do Senhor, dona de um coração imenso. E quando uma pessoa, uma vez durante até esse período que ela estava, né, chegavam pessoas lá na minha casa que ofertavam valores, chegavam pessoas que ofertavam alimentos, tudo, e a gente não sabia nem por que a pessoa estava levando, e muitas vezes as pessoas diziam assim, tô fazendo isso porque um dia você fez algo por mim. Sendo que minha mãe nem lembrava que tinha feito. Minha mãe nem lembrava que um dia tinha abençoado a vida de alguém. E o Senhor, Ele proveu tudo, cuidou de tudo. E minha mãe passou 6 meses internada, né? No início, entre a vida e a morte. Não podia tirar a bala porque era muito arriscado, e fazia cirurgia em cima de cirurgia, teve embolia pulmonar, enfim, tiveram várias coisas durante esses 6 meses, mas o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor sempre cuidou de nós, né? O Senhor sempre abriu portas, o Senhor sempre mostrou ali a fidelidade e a bondade dele nas nossas vidas. E na intercessão, tem algum assim que... Na intercessão nós já tivemos, né, vários momentos muito, muito intensos, muito lindos. Não conseguiria resumir em um, porque foram muitos mesmo que nós já vivemos. De experiências não só de ouvir o Senhor falar, mas de experiências também de nós estarmos ali em unidade, que é o que eu acho mais lindo da intercessão. Quando se tem unidade. Quando se tem unidade na intercessão, você consegue ver que existem coisas que o Senhor mostra para uma, e quando a outra vai compartilhar, o Senhor estava mostrando, na verdade, a mesma coisa, sendo que de forma diferente para as pessoas que estavam ali, né? Que, enfim, quando a gente se reunia na semana, quando a gente ia determinar algum propósito, algum jejum, alguma coisa, vamos orar para saber o que é que o Senhor quer. E aí, quando a gente se juntava, a gente dizia, o Senhor falou comigo assim, você foi assim. E aí a gente dizia, nossa, que unidade. O Senhor, tipo, o Espírito Santo trouxe ao coração de cada uma de uma forma, mas que tinha o mesmo propósito. Sim. E aí eu acho isso muito lindo, né, na parte da intercessão. Como é que tu identifica quando Deus está querendo falar, ou quando Deus fala com você? Você está falando Ingrid, sim. Porque, assim, nós precisamos ter o discernimento, né? Se realmente é o Espírito Santo que está falando, se de repente é algo da nossa mente. Eu, Ingrid, consigo discernir o que o Senhor quer falar comigo muito através de sonhos. O Senhor fala muito comigo através de sonhos. E aí, às vezes eu já acordo, tipo, o Senhor falou comigo.
E aí vou orar e muitas vezes ele me traz uma palavra de confirmação naquele momento, tudo. E eu digo, o Senhor está querendo me direcionar para isso. Ah, tem momentos que a gente se sente insegura, sem saber se realmente é aquilo? Tem momentos que a gente fica, ai meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer trazer? Será que é isso mesmo que o Senhor está querendo falar? E aí nós vamos, né, buscar mais o Senhor para saber se realmente é aquilo, se veio dele e tentar, né, trazer essa unidade, na verdade, do Espírito ao nosso coração, para não ser só a nossa alma ali, né? É justamente isso. É importante ter esse discernimento, porque às vezes você tem um sonho e aí eu até já compartilhei uma história aqui engraçada. Eu tive um sonho certa vez com uma marca, uma logomarca, e trazia a abreviação do meu sobrenome. E eu tinha recebido uma palavra lá atrás sobre empresas? Sobre empresas, que eu seria um empresário e tal. E aí, nessa área aqui que Deus me quer. Aí, pá, tinha um dinheirinho guardado, aí gastei esse dinheiro e tal. E aí eu botei o negócio pra frente e o negócio não deu certo. Quando na verdade talvez ali era só a minha cabeça, porque tava pensando demais e sonhou. Era só a minha cabeça formulando ideias. E aí, como é que a gente faz pra... A gente, no caso, por exemplo, logo depois de um sonho desse, que você, a princípio, você acredita que foi Deus falando, aí você... Como é que você o seu processo, Ingrid, de realmente fazer a filtragem, sabe? Não, aqui é coisa minha, aqui é Deus. Eu já fui uma pessoa muito impulsiva. Sim. Já fui. Hoje não mais. Tenho me moldado. Então, quando eu acordo com, por exemplo, com um sonho desse, vou orar. E vou falar, né? Olha, Senhor, se for mesmo, né? Me traga mais indícios, me traga mais revelações, que é uma direção sua. Mas tem coisas que o Senhor fala com você que é muito direto. Pelo menos comigo é assim. Se eu estiver orando sobre determinada coisa e o Senhor falar comigo e eu sentir paz, porque a palavra dele diz, né, que tudo aquilo que vier dele, né, tem paz, traz paz ao seu coração. Então a gente já tem aquela certeza. E eu, Ingrid, sou assim. Eu oro ao Senhor, né, no antes e no pós. Tá, se o Senhor me fala através de sonhos, eu vou orar no pós também, para saber, Senhor, olha, o Senhor mostrou isso, mas será que isso foi só porque eu estava pensando muito naquilo, ou realmente foi o Senhor que falou? E aí vou orar, vou ler a Bíblia, porque não existe nenhum manual melhor e mais eficaz do que a palavra do Senhor. Não existe um amigo, não existe liderança, não existe nada que se compare à palavra do Senhor. Porque muitas vezes o nosso líder pode até falar algo que é o Senhor dizendo pra gente, através da vida dele, e a gente não vai querer aceitar o que é que ele tá dizendo. Sim. Né? O nosso líder tá ali, ó, minha filha, o caminho é esse. E a gente... Ixi, mas eu quero outro, né? Eu quero outro. Como é que, no caso, por exemplo, uma pessoa que tá do lado de cá, uma pessoa, um frequentador do culto comum. Sim. Ele não lidera nenhum ministério, vai lá, ele congrega. Como é que o cara consegue, pelo menos, se prevenir de uma falsa profecia, de uma falsa liberação de palavra? Porque eu tenho uma curiosidade. Esses dias um amigo me ligou, e aí ele falando lá que a esposa dele alguém falou com ela que era pra ela se afastar, que era pra ela separar. E aí ele, meu irmão, não acredita nisso não. Eu acredito na fé, não sei o que, mas eu não acredito, velho, nisso e tal. E aí quando eu trago, se a gente for fazer assim, uma profecia, no caso, ela tem que estar alinhada com a Bíblia, e a Bíblia por si, ela
abomina, né? Não sei se a palavra certa abomina, mas ela é contra o divórcio. Sim. Eu não acredito que venha uma profecia pedindo um divórcio. Um divórcio. Eu tenho para mim que quando o Senhor fala conosco, nós precisamos estar muito sensíveis para ouvir a voz dele. E aí você falando que um visitante, por exemplo, que de repente é uma pessoa do outro lado, uma pessoa que não vive, né, em Cristo, não tem um conhecimento da palavra, ela vai se deixar levar. Ela pode se deixar levar, na verdade, né? Vou retificar aqui. Ela pode se deixar levar. Não necessariamente. Mas se ela não, de repente, não parar para ouvir, isso pode acontecer. Comigo já aconteceu uma situação de imposição de mãos. De uma pessoa, tipo, vir orar sobre mim, né? E quando saiu, eu comecei a me sentir muito mal. E na hora que a pessoa estava orando, né, eu comecei a repreender. Eu disse, não, isso não vem de Deus. Comecei a repreender. E aí, quando saí, né, que terminou, aí eu fui para o banheiro, vomitei muito. Nesse dia, vomitei muito, vomitando. E eu, ai meu Deus. E agora, fui orar, fui me ungir, né, eu disse, não veio de Deus. Ah, é porque a pessoa não era uma mulher de Deus, não era um homem de Deus? Não, às vezes é um homem ou uma mulher de Deus, mas que se deixou levar, sendo impulsionado pelas suas emoções, né? Foi ali um ato de emoção e não de direção do Senhor. Sim. Então, eu já recebi algumas profecias, sim, mas nem todas elas eu deixei entrar no meu coração. Né? Nem todas elas eu deixei que viesse ao meu coração, porque eu sabia que existiam profecias ali que poderia ser simplesmente da boca do homem, né? Que foi por um momento. E é muito difícil quando isso acontece na igreja, porque se foi em uma situação como essa que você falou, de uma pessoa que, por exemplo, não é cristã, não está firme, foi ali visitar, por exemplo, nunca nem aceitou Jesus como Salvador. E aí ela já chega sendo bombardeada, né, com uma informação assim, das duas uma. Ou ela vai alimentar o ego dela e vai continuar indo porque vai em busca de mais profecias daquele tipo que era de repente o que ela queria, ou até mesmo o que ela não queria, né? Mas que foi algo que veio ali, ela tomou aquilo. Ou ela vai buscar, né, uma ajuda. Se fosse eu recebendo uma profecia, por exemplo, de alguém, e eu não me sentisse em paz, não soubesse também do procedimento daquela pessoa, como é a vida daquela pessoa com Deus, eu com certeza procuraria a minha liderança. E aí, ter esse discernimento, né, é essencial. E se eu, né, não tivesse no momento esse discernimento, se eu continuasse em dúvida após orar, após pedir uma direção ao Senhor, com certeza eu procuraria meus pastores, né, meus apóstolos, liderança, para me orientar, né, em uma atitude dessa, se eles já tinham passado por algo semelhante, para que pudesse me direcionar o que fazer. Assim como aconteceu comigo, quando teve essa questão da imposição de mãos, eu fui, né, orar, lógico, ao Senhor, mas fui pedir ajuda, né, porque naquele momento eu me senti fragilizada, porque tinha vindo uma direção e que eu sabia que não tinha sido do Senhor. Fui pega de surpresa, na verdade. Estava em uma posição que não dava para ver, e aí eu já senti quando né, houve essa imposição de mãos sobre mim. Então, nem tudo aquilo que como profecia, né, que é falado em profecia na igreja, vem do Senhor, né? E hoje as pessoas estão muito, associam muito a questão de profecias, de prosperidade, isso, você vai receber aquilo e não sei o quê. E muitas vezes a gente não vai para o livro que traz as maiores profecias, que é a Bíblia. A gente não busca conhecer quais são as profecias que o Senhor quer, né, que nós vivamos. E nos deixamos levar aí pelo que nós ouvimos, mas não temos o hábito de procurar saber se aquilo que a gente escuta, né, tanto se for diretamente para você, como se vier do altar, se realmente condiz com aquilo que a palavra fala. É verdade. E a gente tem que estar também, como você falou, sensível e, no caso, até atento também, porque em alguns casos
por exemplo, uma profecia que ela não... não vou nem chamar de profecia, chamar de profetada. Ela não vem de forma direta. E aí, por exemplo, uma pessoa chega pra você e diz assim... Tem alguém planejando o teu mal. Tem alguém querendo a tua morte. Aí tu já associa uma pessoa do trabalho que fez alguma coisa contigo. É aquela fulaninha. Tipo, aí... E você pode encaixar isso aí em vários contextos. Sim. Você pode encaixar num contexto de um amigo que você se afastou. Você pode encaixar num contexto de um parente que você não se dá bem. Sim. E aí você leva pra onde convém no momento. Isso. Pra onde você tá... E você termina... interpretando da forma que, na verdade, você já... o seu desejo, a sua emoção já tá conduzindo, né? Exatamente. Para onde você vai trazer isso daí. E por isso a importância da gente, mais uma vez, não se deixar levar pelos momentos de emoções, né? Mas sim, na palavra, sim, ter cautela, não agir no impulso. Porque quando nós agimos nos momentos de emoções, nós agimos nesse impulso, é 99,9% de não dar certo. Né, de acontecer alguma coisa ali, você dizer, por que eu fiz isso? Né? Mas por quê? Porque você se deixou levar, né? Você se deixou levar por um momento de emoção, por um momento de impulso do seu eu, e não permitiu que o Senhor tomasse esse controle, essa direção. Sim. Eu lembrei de um episódio na pandemia. Eu fui participar de um culto residencial numa casa lá no Eustáquio Gomes. E aí entre nós tinha um rapaz lá que ele claramente não tinha nenhum envolvimento com a igreja. O cara tava lá de tipo, todo trejeito de maloqueiro. Aquele bonezinho assim, meio pra cá, brinco, bermuda. Aí ele lá, tal... Aí chega o cara que vai pregar e o cara vai soltar uma dessa. Aí chama logo ele. Aí chama logo ele. Meu irmão, na minha cabeça, nessa época eu ainda tava muito cético, sabe? E aí, tipo, eu tentava humanizar tudo, assim. Aí na hora que eu disse, nítido que ele vai chamar o cara, a única pessoa que tá, tipo, desenhado aqui, que tá no perfil que ele quer soltar alguma coisa. E aí, dito e feito, velho, o cara... Aí, tudo é o mesmo padrãozinho de profetada. Tem eu vejo uma cova. Eu vejo uma cova com o teu nome. Tem pessoas que dizem que são teus amigos, mas não sei o que. Véi, é uma coisa que você pode chegar pra qualquer carinha desse que vive assim, e ele vai se sentir, poxa, realmente foi pra mim e tal. Aí tem muita gente que usa disso, pô. E aí, galera, eu sempre bato nessa tecla aqui. Tem muita gente, porque eu já fui um deles. Muita gente que vai pra igreja atrás de profecia, pô. Tu falou que vai ter um congresso de mulheres, é? Sim, sim. Ou é o congresso... Isso é aberto? Não, é congresso de mulheres. É o congresso de mulheres no Ministério Betel, nosso 4º congresso de mulheres. Nosso 4º congresso de mulheres do Ministério Betel. Mulheres posicionadas transformam territórios. Então, nós estaremos lá nos dias 8 e 9, com programação na sexta-feira, a partir das 19 horas, e no sábado, a partir das 15 horas. Aí nós teremos um intervalo lá, tem cantina, tudo certinho, e depois voltaremos, né, às 19 para o segundo momento. Vai ser bênção. Serão dias maravilhosos. Aberto ao público? É aberto para o público, tem uma taxa de inscrição no valor de R$70. E você pode fazer essa inscrição até a sexta-feira à noite, né? Quando você chegar lá, você já pode fazer a inscrição. Agora? Sim, sexta-feira agora, 8 e 9 de agosto. Aí, você mulher que tá assistindo, tá sem fazer nada na sexta. Não, tá sem fazer nada não. Ela sempre tem alguma coisa pra fazer, mas aí você pega como prioridade e vai pro congresso. Vai pro congresso. Você, mulher que tá aí afastada, não vá pro pagode não, vá pro congresso de mulheres. É isso que eu tava pensando em te perguntar.
se tu pudesse falar, dar um conselho, dar deixar uma mensagem para outras mulheres, né, que possam assistir, o que é que tu diria, assim, sobre a questão de servir, né, o papel no reino? Sim. Fala um por aqui. Mulheres que têm o desejo, que têm o chamado de servir ao Senhor, não permitam, né, que a atividade do dia a dia, que o cansaço, que o trabalho, que a correria tire esse desejo do seu coração. Vão ter momentos que nós vamos nos sentir fracas, nós vamos nos sentir cansadas, mas o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, que você se posicione, que você determine, né, ser a mulher que veio para servir e servir o reino do Senhor. E servir o reino do Senhor não é apenas você servir numa limpeza, servir numa recepção, servir fazendo algo. Às vezes o servir do Senhor é você servir até dando um abraço em uma outra mulher. É você servir levantando outras mulheres, é você servir dando uma palavra, um ombro amigo, é você servir indo lá e falando do amor de Jesus para essas outras mulheres, para que elas possam se levantar. Então vamos nos levantar juntas, vamos servir ao Senhor Jesus com aquilo que Ele nos deixou, com aquilo que Ele nos deixou de mais importante, que é servir através das nossas atitudes e com excelência. Amém. E no caso da Ingrid, com alegria, né? Com alegria, ela só sim. fala... Só vai ouvindo, né? É isso, né? Pessoal, ficamos aqui com mais um episódio. Agradecer a audiência de cada um de vocês. Agradecer mais uma vez a Óticas Monte. Fabrício, meu amigo, amei o óculos. Tá um pouquinho sujo, mas isso aí não tem nada a ver com a Óticas Monte, tá, pessoal? Agradecer a Juliana Meligoni, em nome da Blackbird. E mais uma vez ao Raí, nosso amigo aqui que nos cede aqui o espaço. E é isso.